Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast pra gente falar de grana. Pra falar do Grana Fitness. É um papo um pouco mais aí pra você que é profissional de educação física ou personal trainer já. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Estou aqui. Meu nome é Bianca, estou aqui com a Nath. E aí, pessoal, tudo bom? E o Caio. Bora lá, vamos falar hoje sobre como cobrar mais caro sem medo de negociar o valor da sua hora-aula. Isso é bem polêmico, hein? Isso é bem polêmico. E é a dúvida de muita gente aí, né? Que tá Não começando. Não é dúvida, né? Eu acho a dificuldade mesmo. Medo mesmo, medo, né? Medo, exatamente. Por que será esse medo? Você teve essa dificuldade, Caio, quando você iniciou na academia? Esse medo? Eu acho que sim. Todo mundo tem... O dinheiro é tabu. Vamos começar por aí. Né? Quando a gente fala de dinheiro, é algo que é meio tabu. Assim, as pessoas, de maneira geral, a maioria das pessoas tem dificuldade de falar de dinheiro, né? Então, toda vez que fala de dinheiro, né? É um bloqueio, né? Porque, às vezes, assim, parece que falar de dinheiro entra até uma questão religiosa, né? É pecado, né? Querer ganhar muito dinheiro ou querer falar de dinheiro. Então, eu acho que isso é muito instalado na cabeça de muitas pessoas, desde que elas são novinhas, né? Muitos de nós fomos educados assim, né? De que dinheiro é sujo, de que dinheiro não traz felicidade, de que quem tem dinheiro passa alguém pra trás. Então, acho que essas crenças vão gerando um certo bloqueio nas pessoas quando elas têm que lidar com isso, quando elas têm que negociar alguma coisa. Não é só o valor de hora-aula, que a gente vai falar sobre isso hoje aqui, mas é sobre negociar qualquer coisa, né? Tem quantas pessoas hoje que têm dificuldade de negociar um carro, negociar uma casa, negociar pra quem é endividado, tem que negociar, eu quero negociar minha dívida. Não tem dificuldade, não consegue falar, né? Então acho que é um pouco sobre isso. Eu acredito que quando é pra si mesmo, aí fica com mais dificuldade ainda, né? Por exemplo, um profissional ali vai cobrar a hora da aula dele, pra ele. Eu acredito que isso trava ainda mais. Por exemplo, se fosse fazer uma negociação pra outra pessoa, acho que conseguiria ter um jeitinho ali, falar, né, pra outra pessoa. Mas você teve essa dificuldade de negociar pra ti? Ou... Tive, vamos falar sobre... Não, e engraçado você falar isso, que agora me veio na cabeça assim, realmente, você pega, por exemplo, um vendedor. Vamos pegar um vendedor de carro, certo? O cara trabalha na Volkswagen e vai vender um Gol. Ele vai vender o Gol, ele consegue, às vezes, negociar taxa, negociar valor. Ele fala com muita tranquilidade sobre isso, mas eu acredito que essa confiança em falar tá porque ele confia na marca. Ele confia na produtora, quem fabrica o carro, né? Se der algum problema, né? Se o carro não atender a expectativa, qualquer coisa que tiver de problema com aquela venda, com aquele produto que ele tá vendendo, no caso um Gol ou, sei lá, um Jetta, um Virtus, né? Um carro da Volkswagen, seja qualquer outro carro. Essa pessoa tem, ela tá resguardada. Então ela tá negociando, ela tá falando sobre dinheiro, né? Ela não tá tendo medo de cobrar, não tem medo de cobrar lá, sei lá quanto custa um Gol hoje, 50 mil, um Gol hoje, 60 mil. Acho que nos dias atuais, em 2023, com a Selic alta, deve dar uns 100 mil, uns 70 mais. Ela tem medo de cobrar 100 mil num Gol? Não tem medo, porque digamos que quem fabricou, eu acho que vem um pouco daí, né? Tipo assim, ela confia no produto, ela sabe que o Gol vai vir direitinho, com as 4 rodas, com o motor lá dentro, com tudo direitinho. Então, agora, se ela fosse a fabricante, né? Se ele fosse o próprio cara que fabrica o Gol, será que ele teria a mesma coragem? Confiança? Né? Então, acho que quando a pessoa vai negociar, falando, né, de mim no começo, eu acredito que eu tinha, talvez, no começo, um pouco mais de dificuldade, só que essa dificuldade, a primeira pessoa que eu tive que vencer para poder perder o medo de negociar foi a mim mesmo. Eu tive que me vencer. Eu tive que confiar no meu próprio taco. Então, assim, para que eu possa negociar com confiança, eu preciso confiar em mim. Acho que parte daí. Se eu não confiar em mim, se eu não confiar no meu trabalho, eu vou ter dificuldade de vender o meu trabalho, de cobrar o que eu acho justo, né? Ser cobrado. Assim, tu começou na academia, você falou em um outro podcast, que você começou no seu segundo período. Segundo período de faculdade. De faculdade, atuar na academia, né? Sim. E nesse período você trabalhava ali só para a academia em si. Como foi que surgiu essa ideia de ter aluno por fora? As pessoas chegaram em ti para você apresentar o valor? Ou você teve esse interesse de fazer a venda ali do teu peixe, né? Sim, vamos lá. Eu acho que a gente pode partir assim. A primeira vez que a gente vai cobrar, né? Eu vou ofertar minha hora-aula. A primeira vez que a gente vai cobrar, a gente se baseia no quê?
no que estão cobrando. Então, acho que eu parti daí. Assim como todo mundo parte hoje, né? Eu olhei pro lado e falei, pô, meu colega aqui cobra na época, tá? Pra quem tá ouvindo, eu atendi numa cidade do sul de Minas, né? Varginha, lá no sul de Minas. E a gente tá falando nisso, sei lá, mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás, nessa cidade do interior, o padrão da hora-aula, ele girava em torno de 30 a 50 reais. O cara que cobrava 30, ele tava sendo meio prostituto do mercado. O cara que cobrava 40, ele tava ali meio que na média, mediano, até um pouco mais caro. O cara dos 50 era o cara que já tava cobrando uma boa hora-aula, né? Então, é mais ou menos isso que girava. Isso pro serviço de personal trainer. Pro serviço de personal trainer. E na época eu olhei pro lado, falei, pô, tinha um cobrando 30, o outro 35, né? Raramente eu vi alguém cobrando 40. Alguns até no plano, se for diluir, fazia lá por 27 reais a hora aula. Era até menos do que o mínimo cobrado ali. Então, eu me baseei ali. E eu comecei ali mirando nos 30. Falei, se a média aqui baixa é 30, você tende aí no quê? No piso. Falei, eu acho que eu vou cobrar aqui porque... O maior medo na hora de cobrar é você levar um não. Então, na nossa cabeça, né? Geralmente, quando a gente vai negociar algo, a gente às vezes joga pra baixo pra tentar ficar mais próximo do sim. Porque você fala, pô, a pessoa vai achar... Se a gente joga pra cima, a gente fala, ela vai achar caro. Então, pra ela não achar caro, pra ela achar que tá na média, eu preciso colocar o que o pessoal tá cobrando na média. Então, isso vai diminuir a chance do não. Só que isso é um problema se isso é feito durante a tua vida inteira. Porque senão você vai passar a vida inteira cobrando a mesma coisa. Então, eu acho que pra partir, né? Vamos lá, vou partir. Por onde que eu começo? Sim, olhe pro lado, veja quanto estão cobrando e comece. Só que a partir do momento que você já tiver uma mínima cartela naquele padrão, ou seja, as primeiras pessoas que te deram um voto de confiança e estão pagando aquela média de mercado, você tem que começar a se destacar aí. E como é que você começa a se destacar aí? Você tem que ser o cara que dá mais resultado, mais rápido, melhor, que atende, enfim, de uma forma diferenciada. Você tem que ter um diferencial no atendimento, no tempo de resultado, na maneira como você lida com o cliente, ou na maneira como você estabelece plano, vínculo com o cliente, para de alguma forma esse cliente começar a ver valor, e principalmente os clientes que ainda não são clientes começarem a ver que você tem um diferencial, para aí sim você poder cobrar mais caro e ter confiança em fazer isso, né? Você respondeu, eu queria te perguntar, como sair da média mesmo, porque muito tempo falando só a média ali cobrando a média, né, com base no mercado, mas como se sair da média, mas você já respondeu em relação a isso. E uma dúvida, você falou que começou lá em Varginha, né, no interior de Minas, e como adaptar isso em cada região? Porque eu acredito que deve ter essa diferenciação, né? Em cada região do Brasil tem isso, se a gente dá para se basear por média de preço nível nacional, ou o correto mesmo é sempre a nível territorial ali? Existe um valor ideal? O que é caro, o que é barato? Assim, como que a gente pode passar essa visão para o que é caro, né? O caro e barato, sim, eu acho que ele é relativo, de acordo com a região, porque você tem que avaliar, né? Se eu tô em São Paulo, numa academia mais elitizada, com certeza o valor da hora ali vai girar num nível acima da média nacional. Se eu tô no sul de Minas Gerais, no sul do Goiás, no sul do Pará, da tua cidade lá, eu tô numa academia de bairro, né? Aquela academia que nem é uma rede, que é uma academia de bairro, com certeza o valor da hora-aula ele vai tender muito para baixo. Então, eu acho que assim, o profissional que tá ouvindo a gente, ele tem que entender que, poxa, primeiro, se eu quero ser um cara bem remunerado, viver de hora-aula, se eu quero ganhar bem atendendo presencialmente, se eu quero ser personal trainer com uma agenda lotada e ganhar muito bem, primeiro, o que é ganhar bem para você? Ele tem que saber responder essa pergunta. Pô, eu quero viver em Minas ganhando bem na cidade que eu tô. Pô, beleza. Então, vamos trabalhar vamos achar um jeito de você chegar no teto, e a gente pode falar aqui alguma estratégia para isso, de você chegar no teto da sua hora-aula para a região que você tá. Que é diferente do teto se você estiver em São Paulo. Não, mas meu objetivo é ganhar 30, 40 mil reais como personal trainer por mês. Poxa, talvez com esse valor você até conseguiria se você estivesse dentro de um canal elitizado. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
né, grandes centros, grandes capitais e principalmente nas academias que vão proporcionar isso. Porque imagina, um cara que paga hoje uma mensalidade de uma academia dessas, né, elitizadas, ele vai pagar lá, tem academia em São Paulo que, sei lá, custa 400, 500, R$1.000 a mensalidade. O cara que paga uma mensalidade de R$1.000 numa academia é um cara que tem dinheiro para pagar talvez uma hora de personal online de R$300. Né? Agora, o cara que paga lá na academia, lá de esquina, lá do sul do Pará, e é uma academia que o cara paga, sei lá, R$40, R$50 a mensalidade da academia. É um cara que se você cobrar R$50 a hora aula, ele pode ser que ele ache caro. Ele fala, caramba, R$50 eu pago o mês da academia e você tá me cobrando R$50 por uma hora. Então, assim, primeiro o cara tem que decidir onde que ele tá. Ele tem que entender onde ele tá, né? Eu quero ganhar R$30.000 estando no sul de Minas ou no sul do Pará como personal trainer. Talvez você tenha uma dificuldade aí por questão territorial, sim, né? E é impossível? Não, não é impossível, mas você vai ter mais dificuldade. Então, acho que é por aí. Bom, só resgatando. Eu dei um spoiler, mas resgatando o ponto-chave da tua pergunta. O que é caro, o que é barato, né? Então, vai depender de região, mas a partir do momento que você identificou a tua região, você tem que começar a fazer média do que é caro e barato em termos de academias próximas daquele local. Então é perguntar mesmo, né? É começar, nem que for para, se você não quiser perguntar, põe um laranja para ligar para todo personal trainer e começar a perguntar o que eles estão cobrando de hora aula. Você vai encontrar valores que vão oscilar um pouco para baixo, um pouco para cima. Você vai encontrar uma média e com isso você vai poder, vou mirar no teto disso ou até quem sabe, por que não? Eu vou ultrapassar esse teto, eu vou ser um cara que vai cobrar um pouquinho além do que todo mundo aqui. E eu vou ter cliente para isso. Então, é pesquisa de mercado. É a famosa pesquisa de mercado que esse cara vai ter que fazer para ele saber o que é caro, o que é barato. Porque sim, é relativo. E não só pôr o preço, né? Porque colocar o preço é muito fácil, mas você tem que fazer a entrega, né? Tem que entregar resultado. Porque eu vejo muitos personagens, infelizmente, dentro de academia, que não dá devida atenção pro aluno, deixa a desejar. O aluno tá ali fazendo o exercício, às vezes o cara fica mexendo no celular, infelizmente tem isso. Aí acaba se desvalorizando, né? Sim. Não sei se você presenciou muito isso. Pelo visto, você não era uma pessoa que fazia isso, né? Você lotava a sua agenda. Não fazia. Eu acho que assim, o profissional, às vezes, ele nem sabe que ele faz isso, ou ele acha que é um erro, né? Ele nem sabe que é um erro, mas ele acha que é uma atitude que não vai matar a hora dele, mas mata, né? Vamos dar um exemplo, né? Eu tava até conversando com vocês ali antes da gente começar o podcast. Sei lá, se eu vou em algum serviço, né? Eu vou fazer a barba, eu vou fazer o cabelo, sei lá, vou cortar o cabelo, eu vou no barbeiro. Não sei se já aconteceu com vocês, ou com quem tá ouvindo a gente. Mas toda vez que a gente tá num serviço onde a pessoa tem que ter plena atenção na gente durante aquele momento, né? Então, se eu vou fazer a barba, o cara vai ter que ter uma plena atenção na minha barba durante pelo menos ali uns 20, 30 minutos pra ele fazer a barba bem feita, né? Cortar o cabelo, mesma coisa. Vamos pegar outra coisa, massagem. Eu já fui na manicure que, manicure. Meu Deus, cada unha que ela passava ficava no WhatsApp. Nossa, exato. Eu fui tirar a sobrancelha, atendia o telefone, a pessoa... É atenção plena. A pessoa... O que vocês acham que gera mais valor? Qual profissional que vocês pagariam melhor o atendimento, a hora? Aquele que tem uma atenção plena em você, que você sente que ele tá contigo enquanto ele tá prestando aquele serviço, ou aquele que você percebe que ele tá disperso o tempo inteiro? Claro, é horrível, né? Eu já fui fazer barba uma vez, o cara lá, porque barba às vezes o cara, tá com gilete na tua garganta, né? Não dá tá com gilete na tua garganta e alinhando lá, fazendo... E em vez do cara tá lá, eu percebi que ele tava concentrado, dali a pouco surge um assunto na barbearia, o cara para de fazer minha barba, olha pro lado e começa a conversar com outra pessoa, dali a pouco ele volta, você vê que ele volta meio perdido, de não saber onde que... Aí você vê que fica mal feito, você vê que ele faz às vezes com pressa. É horrível. Você vê que o cara tá conversando com o barbeiro do lado, com o cliente do outro barbeiro, entrando nas conversas, na fofocaiada lá, e o cara não faz o que ele tá ali pra fazer, né? Nada de errado ele conversar, mas desde que ele não perca... atenção, que converse contigo, então, né? É o mínimo, atenção quando plena. Você tem então, atenção, com certeza é valorizado, né? Eu falo um exemplo, que eu tenho uma cabeleireira, eu mudei pra Balneário, né? Morava em Curitiba, mas eu tenho uma cabeleireira em Curitiba, que eu saio de Balneário, gente, pra ir fazer o cabelo só com ela, porque ela me dá toda a atenção, ela faz o serviço bem feito ali, e ela concentra em mim, porque eu já fui em salão pra fazer o cabelo, meu Deus, aí... E salão ainda, né? Mulher sabe. Salão, meu Deus, dispersa, começa a falar da novela, e fulano que trai o ciclano e aquela coisa.
E qual que é o sentimento que você tem quando a pessoa te dá atenção plena? Que você é... especial. Aí. Cara, é sensacional. Tanto que você se sente importante. Esse é o Você ponto. paga com gosto. Você paga com gosto. Então, assim, o personal que quer ser valorizado, ele tem que entender que sim, não é só um minutinho. Ai, deixa eu só responder aqui rapidinho. Não, cara, você já tá perdendo a atenção plena. É claro, né? Tua mãe tá passando mal, teu filho deu uma... Cara, emergências acontecem, né? Alguém te ligou, mas, cara, põe o celular pra ele ficar no silencioso e pra ele receber chamadas só de pessoas que você considera que são extremamente importantes pra você. Seu filho, sua mãe, sei lá, seu pai, e alinhar com seu filho, olha, você vai ligar só se for muito importante, muito urgente. Fora isso, eu vou estar dando a minha aula, eu vou ter um intervalo, talvez, 5 minutinhos, tal hora. Fora isso, você não vai pôr a mão no celular. Não é rapidinho ali. Não é só o celular, né? Mas o cara às vezes tá dando aula, eu percebo, dando aula, e aí fica um bate-papo. Ele quer conversar com outro personal. O outro personal, ele tá conversando. E o cara lá fazendo errado o movimento, ele olhando pro lado, conversando com outro personal. Ou então ele até te fala, vai fazendo aí, faz 10, viu? Tá? E já volto. E ele sai pra conversar, sai pra resolver nada. Coisa que ele poderia estar resolvendo em outro momento. E volta depois ali como se nada tivesse acontecido. É rapidinho. Não é rapidinho não, cara. O teu cliente tá percebendo isso. O teu cliente já... É como se você perdesse um ponto ali com o cara. Ele não vai te falar. Aqui, 9 em cada 10 clientes não vão te falar isso. Ele não vai te chamar e falar assim, deixa eu te falar. Sabe aquela hora que você pegou o celular? Cara, eu não gostei. Cara, eu sinto que você não tá... Por exemplo, as pessoas sabe aquela hora que você tá... Sabe quando você fica conversando com esse cara do lado e tá me dando aula? Eu não gosto disso, porque eu sinto que você não tá dando atenção no meu movimento, você não tá me corrigindo. Mas o cliente não vai te falar isso, cara. Só que ele não vai falar pro personal, mas vai falar pras outras pessoas. Vai falar pras pessoas. E as outras pessoas estão reparando também, né? A galera que tá reparando. O cara que nem é seu cliente. Olha que louco. Nem é seu cliente. O cara que... como é que eu logo... Eu reparo isso na academia. Ninguém me procura pra dar aula. Ninguém me procura. Não procura. Por quê? Porque tá te vendo fazendo isso. Exatamente. O que você repara? Quando eu tô na academia, eu olho o comportamento dos personal trainers com o cliente, assim. E é o que mais acontece. Essa de dispersar, de olhar pro lado, de conversar, de fazer uma outra coisinha, deixar o fulaninho ali. As pessoas reparam. E eles não têm noção do quanto as pessoas reparam. Porque, assim, na academia, eu tô sempre vendo os mesmos personal trainers ali. E aí, assim... Isso, né, eu não preciso desse personal hoje, mas, por exemplo, os clientes, as pessoas que estão chegando novas na academia, elas olham pra isso. Elas ficam de olho, porque é uma pessoa que tá ali recorrente, né? Ela tá vendo sempre. Com certeza. Então, assim, as pessoas reparam. Quer melhorar sua aula, quer que as pessoas te procurem, primeiro ponto, cara, atenção plena no cliente. Esse cliente, se ele não sair cada aula com o sentimento de que, meu Deus, eu sou especial, essa hora aqui é minha, né? Não é nem hora, porque às vezes a aula pode ser que nem dure 1 hora, pode durar 40, mas aquele momento que você tá, seja 30 minutos, 40 minutos, 1 hora com esse cliente, ele tem que sentir que você tá ali pra ele, que você tá ali pra servir ele. E é isso mesmo, você tá recebendo pra servir ele durante aquele momento, pra dar uma boa aula. Você não tá recebendo pra simplesmente passar o treino pra ele, né? Então, eu acho que é por aí. E as pessoas observam, né? É sempre o personal, ele tem que... Afinal, qualquer profissional tem que ficar ciente que isso. As pessoas observam. E pessoas ali perguntam depois que você sai, encontra o teu aluno sozinho. Esse cara é bom? Será que vale a pena e tal? Não, é o teu marketing ali. É o boca a boca que você vai ter ali de graça, né? Uma lead de graça. É o teu marketing. Mas, assim, a gente falou de público meio que já tem o cliente, né? Mas pra quem não tem, Caio, assim, um cliente quer iniciar uma lista de clientes, você teve estratégias que você usou, além de ser espelho, né? De ser bom no que faz, de o pessoal atender bem o cliente, mas você usou algumas outras estratégias para ter uma clientela no início? Sim, na real, acontece o seguinte, quando você chega novato na academia, ou, né, eu era um estagiário na academia que em algum momento eu me formei, mas as pessoas você não fica com um carimbo na testa de agora eu me formei, agora venho aqui que eu vou dar aula, né? As pessoas ainda me relacionavam, me linkavam com, é o estagiário da academia. Então eu tava formado já, estando apto a dar o treinamento, fazer uma aula de personal trainer, né? E as pessoas que estavam lá falavam, aquele loirinho ali, ele é o estagiário, porque eu comecei como estagiário. Então como é que eu comecei a virar essa chave? Primeiro ponto, eu comecei a atender o salão também com plena... A gente tá falando sobre atenção plena. Eu comecei, primeiro ponto, né? Pra você que não tem cliente. Aonde que você vai colocar a sua atenção plena? No salão.
Você vai pegar uma pessoa e vai ser personal dela no salão, sendo que ela não te paga como personal? Óbvio que não. Mas você vai tentar girar com o maior número de pessoas possíveis dentro do salão. Sabe aquele negócio de ficar parado? Quantos instrutores você não vê na academia? O cara tá parado de braço cruzado. Academia que eu faço, meu Deus. E aí o cara às vezes vai vir com a desculpa assim, é porque ninguém tá precisando de ajuda. Cara, você foi perguntar? Você chegou pro cara, não tá precisando de ajuda, você acha que não tá. Chega pra pessoa, eu tenho certeza, porque se eu que vou como cliente da academia, eu treino em academia, se eu chego lá, não tem uma vez que eu não vou na academia que eu não bato o olho do lado e eu vejo alguém fazendo errado. Se eu tô vendo isso, claro que eu tenho olho clínico por ser personal, mas o cara que é personal também deveria ter. E ele tá vendo. Chega, dá uma dica pra pessoa. Ô fulano, deixa eu te falar, vou te dar uma correçãozinha aqui, você tá fazendo uma remada, eu tô percebendo que você tá com a coluna curvada demais aqui, vamos melhorar isso aqui, ó, faz assim, dá a dica, sai, vai pro próximo. Você não vai ficar ali de babá dele, de personal, porque ele não tá te pagando pra isso, você é um instrutor. Teu objetivo é girar com todos os clientes da academia que estão de alguma forma treinando, dando dicas pontuais, e se você percebe que tá executando o exercício direitinho, não tá tendo nada assim, né, grave pra você corrigir, o mínimo que você deveria fazer é chegar pra essa pessoa e falar, oi fulano, bom dia, ou boa tarde, boa noite, você tá precisando de ajuda? Tá tudo certo no seu treino hoje? Qualquer coisa, lembrem, pode me chamar, tô por aqui. Já sai. É isso, você não vai ser o cara chato que vai ficar o tempo inteiro também, do lado, perguntando, mas é mostrar pra ele que você tá ali. O tempo inteiro. E eu vejo os caras, muitas vezes, que, sei lá, por vergonha, por medo, os caras não chegam, eles não conversam, eles não falam nem bom dia. É verdade. Tem uma galera, eu vou nas academias, eu vou te falar, eu conto no dedo os profissionais que olham no meu olho, pegam na minha mão e falam bom dia pra mim. A maioria nem olha na minha cara. É raro. Lá na academia, só recepcionista que faz isso comigo. Agora, tirando isso, tem um segundo ponto, que eu acho que foi um acelerador de agenda pra mim, que trouxe muitos alunos pra mim. Foi eu ter entrado como professor de aulas coletivas, né? Nunca foi o meu sonho, eu nunca quis dar aula coletiva. Foi uma oportunidade que teve na academia de eu dar aula coletiva. E uma premissa que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho essa premissa, porque, enfim, não preciso mais disso. Mas uma premissa que eu tinha lá atrás é o seguinte: eu vou pegar tudo que a academia oferecer, porque eu quero experiência. Então, assim, surgiu aula de funcional. Alguém pode cobrir? Eu posso. Eu ia lá pegar, porque eu queria experiência. Surgiu uma oportunidade de dar uma aula assim, o professor a única coisa que eu não pegar, porque realmente ia ser um desastre, é dar aula de dança. Isso porque eu se o professor de dança não veio, falar, então me desculpa, vai ficar sem aula, porque o Caio não vai conseguir suprir essa necessidade. Aí não vai. Eu não tenho habilidade pra dança, mas o restante todo, por mais que eu não tivesse habilidade, eu sabia que se eu tentasse, eu conseguia. Então eu dei aula de funcional já. Eu já dei aula coletiva de várias modalidades, com exceção da dança. Já cobri, mesmo já estando como personal, cobri às vezes horários diferentes dentro da própria musculação. Tinha uma época que eu cobri horário até meia-noite, a academia ficava até meia-noite, eu trabalhava até meia-noite, durante uns bons meses eu fiz isso, até pra entender como é que aquele período, o que as pessoas estão precisando. Enfim, eu circulava, então eu queria experiência. Então uma das coisas foi entrar na aula de ginástica, e quando você entra numa aula de ginástica, acontecem algumas coisas positivas para lotar sua agenda. Primeiro, mais pessoas começam a olhar para você como uma certa autoridade ali, né? Tipo assim, o Caio é o professor da ginástica tal. Pessoas que talvez não teriam intimidade com você em nenhum momento, elas vão ter naquele momento porque você passa a ser o professor delas. E se você fizer um bom trabalho como professor de ginástica, com boas pontuações, correções, essas pessoas vão falar, caramba, ele tem olho clínico para corrigir. E foi isso que começou a acontecer comigo. Eu dava aula de ginástica e começava a corrigir. Por mais que era coletiva, eu fulano, ó o joelho, ó, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Daí a pouco chegava uma pessoa aqui. Eu não conheço muito bem a academia ainda, mas né, será que... Como é que funciona personal? Você dá aula de personal? Aí entra o quê? Uma primeira oportunidade de você vender a sua hora e daí trazer um cliente para perto. Então, a aula de ginástica me trouxe ali uns bons clientes, sabe? Então, foi um primeiro chamariz ali bem grande. Que legal, a gente falando disso, mas me veio uma dúvida na cabeça e uma curiosidade. Eu não sei se alguém já te perguntou isso. A gente tá falando de reter clientes, ter clientes. Mas você já precisou demitir um cliente? Já teve uma situação... Porque eu acredito que o contrário também existe, né? De ter aquele cliente que falta demais e acaba atrapalhando a tua agenda. Total. Você já teve essa experiência? Boa. Seria legal compartilhar pro pessoal, que às vezes tem aquele cliente que... Acho que é melhor demitir ele, né? Vamos
trocar pra uma pessoa mais comprometida. O primeiro ponto é você poder demitir, né? No começo você não pode demitir. E aconteceu sim comigo, alguns aprendizados. Então assim, por exemplo, eu vou colocar aqui, os 2 primeiros clientes que eu tive foram de certa forma problemáticos pra mim. A primeira cliente me deu um cano. O famoso cano. Nossa. Ela fez aula comigo pouco mais de um mês e simplesmente não pagou. Meu Deus. E culpa de quem? Minha. De não ter cobrado antecipado. Então, assim, culpa minha. Aprendi com isso. Tanto é que foi a primeira e única vez que eu tomei um cano. Foi a primeira e única vez. Na verdade, eu tive 2 casos de cano. Teve um outro caso de cano que eu tomei, que foi... Tô lembrando aí agora, né? Que foi por uma questão de permuta. O cara tinha um restaurante e eu lembro que eu almoçava fora todos os dias, eu almoçava no restaurante dele. E meio que ele fez uma permuta comigo de, vamos trocar meio que a hora pelo seu almoço aqui. E a gente meio que fez essa troca. Só que aí chegou um ponto que ele começou a... Porque só tinha uma sobra. Não era uma troca que ficava elas por elas. Ele acabava tendo que me pagar, né? Um pouquinho, bem pouquinho, mas era um pouquinho. E esse pouquinho foi acumulando, um mês. Aí ele falou, não, é só isso, vamos junto, daqui a 2 meses eu te pago. Daí 3 meses, 4 meses, na hora que juntou 6 meses, eu tinha um bom valor a receber. E ele simplesmente me deu um cano. Nossa. Mas assim, aprendizados, né? Sim. 2 coisas que eu não faço. Não faço permuta, passei a não fazer. Permuta, não passei a não fazer. Beleza, você quer ter a hora, você me paga. Eu vou no teu restaurante, eu pago o meu almoço. Eu não vou fazer permuta contigo. E outro ponto eu recebo adiantado. Eu recebi desde que eu comecei a trabalhar de personal lá atrás, eu passei a receber adiantado desde a vez que eu tomei o cano com essa mulher. Então assim... Foram 2 erros que eu aprendi, a gente até pode falar daqui a pouco, põe na pauta aí sobre a gente falar sobre, né, valores, sobre planos, que tem uma sacada legal. Mas o segundo ponto é contrato de não hora-aula, mas um contrato com o aluno, que entra também nesse negócio de plano, né? Um contrato mensal, ou seja, venda não a sua hora, venda uma mensalidade, venda uma transformação para esse aluno. Olha, é o seguinte, a gente tá com um projeto aqui que eu vou te transformar e, cara, vai precisar de pelo menos 3 meses. Eu vou te vender esse 3 meses, custa tanto. Ou seja, já vende um trimestral pra esse cara. Ou que seja mensal, mas o vender a hora é muito ruim, porque você depende muito se o aluno vai ou não vai. E se isso não tiver amarrado em um mínimo contrato, você toma prejuízo o tempo inteiro. Vou dar um exemplo. Meu segundo aluno, que foi um tanto problemático, é um cara super gente boa, a gente virou amigo, assim, né? O cara... bem legal de conversar. Só que é um cara que, ele tinha um açougue, né? Não sei se tem ainda. Tinha um açougue na época. E o cara trabalhava o dia inteiro nesse açougue, assim, era desde... Nossa, abatia lá o animal, aí preparava direitinho, depois fechava o açougue, lidava com os funcionários, aquela coisa toda. O cara saía, às vezes, muito tarde do açougue. E a minha aula com ele era marcada para as 10 da noite. E eu lembro que nessa época que eu peguei ele, o meu trabalho na academia ia até às 8 da noite. Então, para mim, o ideal seria o quê? Terminar às 8 da noite na academia, fazer uma aula com ele das 8 às 9. Só que ele não podia, ele podia vir só às 10 na academia. Então, o que eu fazia? Eu não ia embora para casa, para depois voltar. Eu ficava ali na academia. Às vezes eu usava para treinar, às vezes quando eu já tinha treinado, eu usava para ficar, enfim, estudando alguma coisa e tal. Ficava fazendo 1 hora ali. E eu perdi a conta de quantas vezes, eu poderia ter ido embora às 8, porque assim, deu às 8. Aí eu tava ali enrolando na academia, quando dava 5 para as 10, o cara mandava uma mensagem, um WhatsApp. Aqui, hoje não vou. Nossa. Não vou conseguir ir. Cara. E como tava amarrado em hora-aula, eu não ganhava. Ou seja, eu esperei o cara 2 horas pra não ganhar nenhum real. Então assim, eu deveria cobrar, a realidade é que né, deveria ser 3 horas, né? 2 mais uma dele. Sim. Mas enfim, eu simplesmente tinha esse horário vago, não preenchido, que eu não conseguia preencher na época. Tava iniciando. E, quantas vezes eu fiquei 2 horas lá, ele me mandava mensagem que, hoje eu não vou, e eu não ganhava. Aí, mais um aprendizado. Eu comecei a amarrar o negócio é o seguinte, a gente vai fechar aqui um pacote mensal, trimestral, semestral. Independente. Independente. Se você faltar, cara, dançou. Prejuízo é seu. Se eu tiver um horário disponível, eu posso tentar repor essa aula, mas... Isso não era garantia. Sim. Isso era só, tipo assim, uma camaradagem. Talvez eu conseguisse, se eu tivesse realmente disponibilidade. Olha, fulano, meu próximo o aluno das 3 faltou. Ele se enrolou lá. De repente, o das 5 não vai vir. Eu falo, olha, o das 5 não vai vir. Você quer vir no horário dele? Poxa, eu fazia isso. Até porque eu queria dar resultado pro aluno, né? Se ele deixa de ir, ele deixa de ter resultado, ele em algum momento para de me pagar. Mas, eu tava com a agenda cheia, então, muitas vezes, o aluno não ia e eu ganhava por isso. Porque, eu tô lá pra atender. Se ele não foi, né? Tem que usar estratégia, né? Muita gente às vezes tá começando aí e tem essa dúvida, né? Eu vou cobrar a hora ou eu vou cobrar
isso amarrado, né? Fazer esse pacote pra... Acho que a gente poderia entrar nesse assunto já. Como é que era essa estratégia de planos que você fazia? Como é que você oferecia isso pro cliente para que ele conseguisse enxergar o valor que, poxa, Exato. você estava ali disponível para aquilo, né? O plano, ele tem que partir de uma transformação. É isso que tem que ficar claro na cabeça das pessoas. O cara, ninguém vai se amarrar contigo 3 meses, 6 meses, ainda mais não te conhecendo, se ele não tiver claro na cabeça dele que aquilo vai gerar uma transformação nele. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vai conversar com o cliente, seguinte... Faz a avaliação do cliente, vê a necessidade dele, identifica ali mais ou menos o quão ruim ou o quanto vai demorar para você dar os resultados que ele quer. E simplesmente vira para ele e fala, olha, fulano, é o seguinte, a partir da nossa avaliação, identifiquei que você tem que, por exemplo, baixar seu percentual em 10%, perder X quilos, e seria legal você melhorar muito aqui o trabalho de mobilidade. Percebi que a sua coluna, por exemplo, tá torta, a gente precisa alinhar um pouco isso. Para isso, a gente vai ter que fortalecer sua coluna, vai ter que trabalhar aqui uns alongamentos em tal momento e tudo mais. Eu vou te passar alguns deverzinhos de casa. E para isso, identifiquei o seguinte... Como você vai ficar comigo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, aí tem que ver, ou 5 vezes por semana, identifiquei que eu vou precisar de pelo menos uns 3 meses para você começar a ver uma mudança. Ou 2 meses, ou 6 meses, você vai avaliar, né? E vai ter integridade mesmo, não vai falar um número aleatório. Você vai ver o que você acha que é necessário mesmo. É possível. Falar, olha, em 3 meses eu acredito que eu consigo já te ajudar bastante. E aí é o seguinte, eu vou te oferecer 2 tipos de pacote. Você pode me pagar mensalmente, eu sempre recebo, e é regra. Aí você tem que olhar firme pro, não é tipo assim, vê, os caras geralmente querem ser bonzinho pra fechar, fala assim, vê, não, tanto faz, pode me pagar depois, pode, não. A regra quem coloca é você. Então, é o seguinte, eu recebo adiantado, ok? E eu vou te dar 2 opções de pacote. Você pode me pagar mensalmente, que vai custar X, ou você pode pagar já trimestral, que se você for pagar o trimestral, eu vou receber esse seu trimestral e você vai ter um desconto de 15%, de 20%. Ou seja, você vai perder um pouquinho de margem ali, mas vai fechar o cara em 3 meses, vai receber tudo adiantado. E o cliente precisa ouvir isso, né? Ver que você tem autoridade, você sabe o que você tá falando, tá prometendo ali pra ele. E porque quando deixar, não, vê aí, acaba deixando a desejar o cliente. Nossa, você não passa segurança pra pessoa, né? Você tem que ter firmeza na fala e firmeza de contrato. E esse contrato qualquer advogado consegue fazer pra você. Você vai gastar uma vez e depois você vai modelar esse contrato para determinadas, vai mudar de 2 vezes por semana para 3 vezes. É o plano trimestral, não, mas o contrato você pede uma ajuda de um advogado, alguém que entenda de contrato para poder fazer para você. E, é a melhor coisa, porque entre aspas, o investimento que você vai ter para fazer um bom contrato vai superar a perda que você vai ter se você não tiver um contrato. E é uma vez só. E coloca as cláusulas lá. Caso o cliente falte, a aula será considerada como dada. O valor está, a não ser que tenha da parte do profissional uma abertura de vaga com uma agenda lotada. Talvez. Então, é tudo ali aberto, né? Certo. Acorda isso antes. Porque 2 coisas acontecem. Primeiro, é o que você disse, o cliente sente mais firmeza. Segundo, você se resguarda para não ficar passando o perrengue que eu passei lá atrás, que eu expliquei do cara. E terceiro, que o próprio aluno, cliente, ele vai sentir muito mais o peso de ter que... O compromisso. Uma coisa é ele falar, quer saber? Eu acho que eu vou largar a mão desse personal. No primeiro mês ele tá com preguiça. Não é porque você deu uma aula... Às vezes deu uma aula boa, deu tudo, mas a gente sabe que as pessoas são preguiçosas, né? Então, no primeiro mês a pessoa tá cheia de problema em casa, com filho, com mulher, com marido. Primeiro, quer saber? Esse negócio de personal tá me tomando tempo, acho que eu vou cancelar. Ela pode resolver isso em 2 semanas, um mês. Só que se ela tiver amarrado um contrato, ela viu a firmeza, ela viu a seriedade do teu trabalho, ela vai pensar 2 vezes antes de cancelar. Ou seja, você já consegue uma fidelização ali, né? Então, a chance de você fidelizar um aluno é muito maior com essa organização. E uma coisa que a gente falou no início sobre a hora-aula, né? Depois que você já tem uma estrutura, já tem o cliente ali fidelizado, como você faz para aumentar esse valor? Assim, a gente falou sobre mudar de cidade, seria só mudando de cidade realmente? Ou dá para ter aquele cliente? Como que... Porque hoje a tua hora-aula, antigamente era R$4. De instrutor, né? De instrutor. Agora hoje tua hora-aula mesmo, tu nem... Se fosse prestar, né? Se hoje você não presta serviço presencial, mas se fosse prestar, não sei nem quanto que custa a tua hora-aula. Pelo menos hoje, se a gente for ver
R$2.000, pelo menos, seria o mínimo. Isso sem considerar deslocamento, sem considerar se for em outra cidade, enfim. Mas para um público, assim, que já tá ali com uma clientela legal, como que ele poderia fazer? Anunciar que ele tá querendo, que ele quer cobrar mais caro, né? Aumentar a hora-aula dele, que ele precisa fazer. O cara que cobra, vamos lá, o cara cobra R$80 a hora e ele quer aumentar Quer aumentar. Ele sente que tá valendo mais ou que, de alguma forma, ele... primeiro ponto, né? Há quanto tempo você tá cobrando a mesma coisa? Eu acho que o cara tem que tem um limite, assim? Isso, ele tem que partir desse pressuposto, né? Pô, há quanto tempo eu cobro a mesma coisa? Eu acredito que, no mínimo, você tenha que... Aliás, não é nem no mínimo, mas eu acho que o ideal é você fazer um reajuste anual. Até porque variam, né? Os índices de inflação e tudo mais. Então, você tem que acompanhar a inflação. Não adianta, é o mínimo, GPM, que seja. Você tem que acompanhar algum índice. E vamos considerar assim, eu acho muito saudável um aumento que vai variar de 5 a 20%. Eu acho que é saudável um aumento de 5 a 20% para ele aumentar o valor da sua hora-aula. 5 a 20%. Então, se ele cobra, vamos fazer uma conta mais fácil, R$100 a hora, pô, olha, ano que vem é 105 a hora-aula, ou 110, ou 115, ou 120. Eu acredito que se for de 100 para 130, 30% a mais... Eu já acho que é um valor, assim, muito apertado. Vai realmente soar como, meu Deus, encareceu. Eu acho que até 20% é algo natural, né? Então... É válido, por exemplo, sei lá, fazer uma especialização, tá sempre buscando conhecimento. O cara tá estudando. Tô ali, além da inflação, de fazer um reajuste anual. Ele buscar conhecimento, usar coisas novas com o aluno, é válido... aumentar em relação a isso, sei lá. É uma justificativa para que isso, né, para que aumente uma especialização ou um curso que foi feito. Eu acho que isso é muito lindo na área acadêmica, né? O cara que ele é professor de faculdade, ele ganha, sei lá, na minha época ele ganhava, sei lá, tipo R$30 para ele dar uma aula de faculdade sem ter especialização nenhuma. Se ele tivesse uma especialização, ele ia para 35, 40. Se ele tivesse um doutorado, né, um mestrado, doutorado, ele já ia para 70, 100. Enfim, é lindo, tem essa teoria muito na área acadêmica, mas eu acredito que na área de prestação de serviço, isso não é válido. Não é tão válido. Porque o cara não vê valor. De eu chegar assim e falar assim, ó... É o seguinte, eu tô te cobrando 80, mas agora eu vou te cobrar 90, ou vou te cobrar 100, porque eu fiz um curso, porque eu tô especializando. Cara, ele vai falar pra você, foda-se, mas você tá fazendo mais do que a tua obrigação pra prestar um bom serviço pra mim, né? E isso em qualquer área. Eu acho que é tipo assim, até na área profissional de maneira geral, né? Vamos pegar uma pessoa que é auxiliar de dentista, e ela ganha lá R$2.000 por mês, auxiliar de dentista. Ela chegar e falar, olha, eu tô fazendo um curso aqui pra ser uma melhor auxiliar e tudo, eu quero um aumento porque eu tô fazendo esse curso. Não, o dentista vai chegar pra essa pessoa e vai falar assim, olha, eu preciso perceber em você de que você tá me fazendo desempenhar o meu trabalho melhor, seja atendendo mais clientes. Você tem nesse caso, digamos, o funcionário tem que colocar dinheiro no bolso do CEO, do dono da empresa, enfim. No caso do aluno, o aluno tem que perceber que o profissional tá dando resultado pra ele. Sim. Então, poxa, eu tô fazendo aula com a Nath. A Nath me falou que quer aumentar a hora-aula dela porque ela tá fazendo um monte de curso. Dane-se. Ela tá me emagrecendo? Quanto tempo que eu tô com a Nath? Eu tô há 1 ano com a Nath. Minha barriga diminuiu 2 centímetros. Será que tá valendo esse aumento? Sim. Agora, eu entrei com a Nath. Tô há 1 ano com a Nath. Minha vida mudou. Eu tô 10 quilos a menos. Eu tô com a barriga... Tinha um barrigão, agora eu já não tenho barriga. Eu não tinha fôlego pra subir a escada. Agora eu já subo a escada, já corro 5 quilômetros. A Nath merece. Será que outro profissional vai conseguir fazer igual a Nath? Então, aí é que entra esse ponto. Então, assim, prestação de serviço de maneira geral, né? Seja pro lado A ou lado B, tem que ter reflexo em resultado. E não em... promessas, né? Porque quando você fala, se o cara falar, eu fiz uma pós-graduação agora em personal trainer, tal, tá, é uma promessa de que você vai ter mais conhecimento pra lidar, mas você precisa provar, senão não vai dar match, né? Não vai fazer sentido. Sim, legal. Assim, eu peguei uma dúvida aqui que eu tava nas minhas anotações, que provavelmente pode ser dúvida do pessoal aí, né? Como se livrar das taxas cobradas pelas academias? Lá atrás, você tinha essa visão? Aconteceu com você? Como que era lá? Essa questão das taxas sempre foi... Acho que é sempre um calcanhar de Aquiles, assim, de muito
profissional, né? Porque geralmente tem academias que abusam disso, né? Então, sei lá, vamos supor que vocês fossem professoras da minha academia, são personal trainer. Aí eu falo pra vocês, olha, vocês vão ter que me pagar X reais por mês pra poder atender o aluno de vocês. Tem academia que coloca uma taxa ok, que geralmente vai custar, quase, você tem 10 alunos, é quase que um aluno é da academia, né? Eu tenho 10 alunos, mais um aluno da academia. Eu acho que é ok, 10% a academia querer cobrar em cima do orçamento, até 10% talvez esteja ok. O problema é que às vezes a academia limita, né, até teu atendimento. Ela fala, até X aluno é tanto, se for Y é outro tanto, ou então se você é funcionário da minha academia, tinha muito isso. Se a gente era funcionário da academia, era uma taxa. Então eu não quero mais ser funcionário, não quero mais dar aula de ginástica, não quero ficar como instrutor, quero ser só personal trainer. Então é tipo 4x a taxa, de uma forma que não compensava, entendeu? Pra te obrigar a trabalhar pra eles. Eu acho isso uma sacanagem. E aí, beleza, como se livrar nesse cenário assim? Primeiro ponto, a academia tem que perceber que você movimenta o mercado. O mercado dela. Não tô falando o mercado de maneira geral, mas ela tem que perceber que se você sair... Por exemplo... Vai sair um monte de aluno. Isso. Pô, a Bianca e a Nath. A Nath não tem muito aluno, a Bianca tá cheia de aluno, vamos supor. Aí a Bianca vira pra mim e fala assim, olha, eu não queria pagar mais taxa. Eu quero eliminar minha taxa. Eu acho que eu tô agregando muito aqui, dando resultado pra esses alunos e tal. A academia vai falar, não vou diminuir não. A Bianca fala, então tá bom, então eu vou sair. E aí, a Bianca arrasta todos os alunos dela, que são clientes da academia também. Se a academia perceber esse movimento, a primeira coisa que a academia vai falar, Bianca, vem cá, vamos conversar. Vamos deixar essa taxa 100 ou vamos diminuir. Agora a Nath fala, eu vou sair, tem 3 alunos. Fala, então tá. Tchau, sai. Tchau. Então, é mais ou menos assim, né? E eu conheço o caso, tem até um ex-colega de profissão lá na época, em Varginha, que foi exatamente assim. É um cara que, pô, ele foi conquistando uma galera lá de clientes e ameaçou sair, a academia viu que ia tomar um preju, manteve ele lá. Na minha época, isso aconteceu logo depois que eu tava de transição. Na minha época, eu tinha uma taxa melhor, porque eu desenvolvi alguns outros até projetos na academia lá que eu negociava de alguma forma essa taxa. Então, meio que a academia até, vamos colocar assim, fazia até uma vista grossa para não aumentar essa minha taxa, né? Ficava pô, Caio faz isso, faz aquilo, é um bom funcionário, vamos manter assim, né? Porque muita gente que queria entrar nessa academia de fora, às vezes não entrava por conta da taxa, que é extremamente alta. Mas depende. Aí que tá, vamos fazer o processo inverso. Como entrar numa academia com uma taxa zerada ou uma taxa igual a de quem tá lá há muito tempo? Leve alunos. Pô, tem uma cartela, tenho 20 alunos, chega para uma academia e fala o seguinte, amigo, eu quero dar aula aqui. Eu dou aula no concorrente, ou eu dou aula na pracinha. Só que eu convenci todos os alunos que aqui é o melhor lugar para se treinar, que eu tenho melhor equipamento, a academia é boa, e eu queria dar aula para esses alunos aqui. O que você consegue fazer para mim em relação à taxa? Ah, não, a taxa aqui para quem é de fora é 4x. Não, então beleza, você vai perder esses 20 alunos, porque se eu não vier para cá, eles não vêm. Então, vamos fazer assim, se eu trouxer os 20, se eu garantir 15 desses 20 que entrem e se matriculem, você deixa a minha taxa igual a de todo mundo aqui dentro? Deixo. É negociar. Então, às vezes o cara tem medo, é o que a gente tá conversando, medo de negociar, de falar de dinheiro. E se ele tiver medo de fazer, ele vai comer o pão que o diabo amassou o resto da vida, né? Sim. Acredito que, não sei se essa instigação que você tinha de não ter esse medo, de ter essa ousadia, veio assim de berço, de ser mais pra frente, de ser mais determinado? Ou você fez curso nessa área também, além da educação física, tipo de negócios, de gestão, de aprender a usar estratégias de venda, né, do seu próprio peixe? Ou isso foi da tua natureza? Porque, assim, tem pessoas que já têm esse molejo, mais esse dom. Agora, tem pessoas que é mais retraída. Até faz um bom trabalho, até é um bom profissional, mas é mais retraída em relação a isso. Isso, o que você pode dizer? Eu acho que é um pouco de calo, sim, né? De você fazer... É igual briga, né? Não sei, tipo assim, se você entrar numa briga e apanhar numa primeira briga, tomar umas 3 porradas na cara e cair duro e perder a consciência, no outro dia você acorda e fala, nossa, alguém me bateu ontem, eu nem sei quem foi, porque eu perdi a briga. Você vai pensar 2, 3 vezes antes de entrar numa briga. Agora, se você entra na briga e dá uma porrada e acerta e vence a briga, você vai ganhar o quê? Confiança de entrar numa próxima briga. Talvez você não vai ficar com tanto medo. Então, é mais ou menos isso, né? Você vai... A cada vez que você consegue uma negociação, você
tem um aprendizado e tem uma dose de confiança. Então, é um pouco de calo, sim, né? De ir negociando, de ir falando. Em relação a curso, acredito que hoje é difícil ter um curso assim, né? A não ser leituras, né? Eu leio muita coisa. Tudo que eu leio, eu não leio nada aleatoriamente, assim. Tudo que eu leio é voltado para negócios, para investimentos, para mentalidade. Eu acho que a pessoa tem que ter um autoconhecimento. Se ela procura autoconhecimento, se entender como ela funciona, né? Como que eu funciono. Eu sou mais tímido, sou mais ousado, sou mais nervoso, sou mais tranquilo. Estudar minimamente técnicas de negociação, de venda. E eu fiz isso através de livros e, claro, fiz alguns cursos, mas nenhum especializado em como ter essa ousadia, como negociar. Então, eu acho que a pessoa buscar, sim, estudos que vão dar arsenal de negociação para ela, mas, ao mesmo tempo, entrar na batalha. Ela só vai... Eu acho que, assim, a partir da premissa do pior que pode acontecer. Eu acho que é muito isso. Então, assim, toda vez que eu fui entrar em uma negociação, eu penso assim, o que de pior pode acontecer? Porque quando sabe o pior, você meio que você não fica com medo de... Às vezes é um ai meu Deus, porque, não sei, a pessoa vai entrar numa negociação, às vezes medo de quê? De você apanhar só porque você tá negociando? Não, ninguém vai te bater. É no máximo levar um não. Sim. No máximo. O que é o pior? É você falar, olha, eu quero aqui negociar a minha hora, ou eu quero... Olha, não, esse valor eu não consigo pagar. Tá bom, aí você tem duas opções. Continuar ou de alguma forma, então beleza, não pode pagar, então você pode falar, então não vou mais te dar aula, vou procurar alguém que pague, né? Então é mais ou menos por esse sentido. Você tem uma escolha, eu vou continuar ou eu vou agregar mais valor para de algum momento essa pessoa querer me pagar, ou eu vou abdicar, vou largar a mão desse cliente para trazer um que pague. O não é aquele negócio, né? Isso é meio clichê, mas é válido. O não a gente já tem. Em busca do sim. Isso a minha mãe me ensinou desde cedo, assim, uma coisa que eu levo muito pra minha vida. Por isso que eu sou, às vezes, um pouco ousada e tal. Então, não, eu meio que já tenho. Então, vou em busca do sim, né? Eu acho que é o... Claro, e não pode parecer como um pedido. Sim. Tem que parecer... A negociação não é um pedido, né? Faz mais barato, me pague mais, me dê A em troca de B. Não, a negociação tem que ter sentido. Sim. Então, tipo assim... Eu quero aumentar minha hora. Mas, cara, qual é o embasamento? Por que você acha que você tem que aumentar a hora-aula, né? Do teu cliente, né? Você vai aumentar a hora-aula do teu cliente, ou você vai cobrar o que você vai cobrar. Vai falar, olha, fulano, sei lá, eu vou dar um exemplo, assim, pra tentar contextualizar. Na época que eu atendia personal, eu atendia em uma rede de academias que tinham... Hoje tem, eu acho que 3 ou 4 unidades na cidade. Na época eu atendia em 2 unidades dessa academia e atendia num clube. Mas que esse clube ficava meio que quase fora da cidade. Então, era um deslocamento, era meio que fora de mão pra mim. A hora-aula que eu cobrava nesse clube era maior do que a que eu cobrava na academia. Justamente porque, então, tem uma justificativa. Então, toda vez que eu fechava um cliente nesse clube, às vezes a pessoa podia perguntar, nossa, mas lá na academia você cobra X e aqui você tá cobrando Y. Mas então, fulano, sabe o que é? É que minha cartela toda tá lá. Se você, por acaso, quiser treinar lá comigo, eu consigo te fazer o mesmo valor. Aqui eu vou ter que te cobrar um pouquinho mais caro, porque eu tenho que sair para te atender e depois eu tenho que voltar para continuar atendendo lá. Aqui é um deslocamento que eu faço e tudo. Então é uma justificativa que fazia plausível, que fazia sentido, né, na cabeça da pessoa. Beleza, então. Então eu deixava o poder de decisão na mão da pessoa. Então, se eu quero pagar X, eu vou treinar na academia lá do que ele dá aula. E se eu quiser pagar um pouco mais caro, eu treino aqui nesse clube. Mas era um clube mais elitizado, então as pessoas acabavam estando um pouco mais dispostas também a pagar mais caro. Bacana, legal. Mas eu acredito que ficou bem claro pra galera, né? Que tirar esse medo, eu não sei se você tem mais alguma coisa a agregar aí, mas eu acredito que ouvindo tudo isso, eu ia meter a cara a tapa agora. Eu acho que é tentar um pouco, eu ia meter a cara a tapa, porque foram muitas dicas, teve muitas dicas nesse podcast, a gente vê e reveja, você que é profissional aí, teve dicas demais, principalmente de isenção de taxa, então, nossa, vale a pena voltar e entender tudo direitinho. Sim, tentar a primeira, né? Acho que é tomar o primeiro tapa na cara, né? Exatamente. Tem que tentar tomar o primeiro tapa na cara, tá tudo bem. Eu acho que a gente poderia só fechar falando um pouco sobre como que você quer ser visto, né? Eu fiz uma anotação aqui, né? Até pra falar pro pessoal, que é basicamente assim, as pessoas te enxergam de uma determinada maneira. Talvez ela te enxergue como personal bonzinho, baratinho, que dá pro gasto. Então, isso tem muito, né? Pô,
tem muita gente, acredite ou não, mas é uma realidade, não tô falando é uma mentira, tem gente que treina com personal pra status. Pra ter uma pessoa do lado. Ela só quer assim, eu quero falar que eu tenho um personal. Olha que louco. É tipo comprar uma joia, alguma coisa, uma joia, né? pra falar que tem. Eu vou ter um Rolex. É Rolex. É um relógio igual qualquer outro, mas é um Rolex. Então, tipo assim, tem gente que quer um personal pra status e tem gente que quer um personal só pra ter alguém de compromisso. Tem muito esse perfil. E esse tipo de cliente é o tipo de cliente que na primeira dificuldade ele vai te abandonar. Por quê? É o cliente ostentação. É o cliente que tá pagando muitas vezes que não tem grana. Ele geralmente tá pagando só pra status. Geralmente é um cara que quer ser visto como, nossa, eu tenho um personal, ou eu tenho alguém me esperando na academia. Ele é um cara que, na maioria das vezes, ele não tem grana e ele vai procurar quem? O mais baratinho. Porque o que ele quer é só falar que status, tem. Né? Agora, tem um outro tipo de cliente que ele precisa ver o quê? Ele precisa ver resultado de trabalho. Seja você ajudando ele a lidar com as dores, tirando ele do sedentarismo, que o médico já falou 300 vezes que ele tem que fazer exercício e ele tá buscando saúde. Seja o cara que quer, a mulher que quer levantar o glúteo, o cara que quer perder a barriga, ele quer ver resultado. Esse cliente do resultado é um cara que, se ele vê que você deu resultado, ele é um cliente que tá disposto a pagar. Geralmente é um cara que não vai procurar o mais baratinho, ele vai procurar quem resolve. É o que a gente falou aqui num outro episódio. Lembra que eu falei que eu tenho uma alergia no rosto? Um problema no rosto, uma alergia na barba. Pra quem não ouviu, uma alergia na barba, no rosto, que minha barba acabou falhando. Fui em diversos dermatos e tal, que aleatórios assim, né? Que foram baratinhos e que ninguém resolveu. Só que eu tô disposto, se um eu não senti firmeza de nenhum. Se um chegar pra mim e falar assim, Caio, é o seguinte, minha consulta custa 5x o valor que você pagou pros outros, 10x, mas eu vou resolver o teu problema. Eu sei o que você tem, eu vou resolver. E ó, já resolvi desse, mostrar a prova pra mim, gatilho mental da prova, né? Boa. O que acontece? Mesma coisa, esse cliente é um cara que paga caro. Então, se você pega um cliente assim, se você focar num cliente assim, que você vai entregar resultado, vai mostrar prova, vai mostrar... Cara, esse cliente, ele tendencialmente, ele vai ser um cliente que, na primeira, ele não vai ter dificuldade financeira. E se tiver, ele não vai pensar em te cortar. Não vai pensar em cortar primeiro, né? Agora, o cara do status, ele se apertou um pouquinho. Apertou, a conta de luz bateu na porta ali, mais pesado um pouco. O primeiro que vai é você, é o personal. Porque é status, né? Então, ele já tirou e já mostrou pra alguma pessoa outra que ele já tem. Ele já meio que... É igual o carro, né? O cara já alugou a Lamborghini. Tirou uma fotinha lá, já posou de gatinho, depois já pode tirar. Devolve. Não precisa manter a Lamborghini, né? É mais ou menos isso. Sim, bacana, que legal. Você falou aí sobre gatilhos, né? Esse gatilho... Tem uma anotação aqui que tá falando sobre gatilhos mensais. Como que a pessoa pode usar esses gatilhos, né? Com o aluno para poder reter ele. Eu acho que isso aqui é de retenção? Como é que é? É sobre a agenda, né? Inclusive, realmente, a gente não falou sobre esse ponto. Então, agora sim, pra fechar, que vai ser fechar com chave de ouro. Olhei. A agenda, o que acontece? Um erro que eu cometia lá atrás. Quando alguém me perguntava se eu tinha hora... Caio, você tem horário pra atender? Sabe o que eu fazia? Eu liberava minha agenda pra pessoa. Minha agenda tava lá. Segunda, terça, quarta, com os horários vagos. Eu liberava. No começo, quando eu não tinha alunos, né? Comecei a captar aluno. Minha agenda tava em branco, praticamente. Você tem horário? Opa, tem horário aqui, ó. Pode escolher qual que você quer. Escolhe. A pessoa olhava minha agenda e via aquele tanto de horário vazio. O que ela pensava? Caramba, né? Tem ninguém. Se eu posso escolher qualquer um. Se ela tem mais de uma escolha, geram duas coisas. Gera confusão. Se ela tiver mais de uma escolha, ela vai tender a não escolher. Segundo, ela vai falar, nossa, mas ninguém procura esse cara. Ou esse cara tá precisando de dinheiro, porque não tá trabalhando direito, não tem serviço, então eu vou querer ir no preço. Agora, o que você faz? Quando você tem agenda vazia, quando a pessoa vem, você pergunta pra ela que horário seria bom pra você. Ela vai perguntar, que horário você tem? Fala, olha, eu tenho esse, que horário você precisa? Esse. Deixa, eu vou verificar. Volta e fala, olha, tenho esse horário, você vai querer fechar. Não abre tua agenda. Ela não precisa saber da tua agenda. Agora, você pode usar a tua agenda ao seu favor depois que ela estiver cheia, que é o que eu fazia. Quando a minha agenda lotou, e aí eu tinha às vezes uma janelinha só, por exemplo, das 7 às 8, vamos supor. Surgiu um horário lá, das 7 às 8, o resto tudo lotado. O cara perguntava, você tem horário? Eu mandava minha agenda. Por quê? Era um gatilho mental que já dava uma escassez. Eu sou escasso. Eu custo caro. Olha, tá tudo lotado, tem só isso. É pegar ou largar. E ele via. Se ele não pegasse, o outro pegaria. Então, assim, gera E se tá cheio, é sinal que é bom. Se tá cheio, é sinal que é bom. Se tá cheio, é sinal que se ele vacilar, ele fica sem. Ele gera um gatilho mental de escassez nele, ele vai tender a fechar muito mais rápido. Então, assim, a agenda vazia...
ela não joga a teu favor, não mostre. A agenda cheia, ela joga a teu favor. E só não minta, né? Porque senão o cara pode pensar, então eu vou preencher lá com o nome de um monte de gente lá pra fingir que não. Aí você já tá furando o princípio da integridade, né? Eu acho que honestidade acima de tudo. Sim. Isso aí. Legal. É isso. Então, é isso. Muito bom o papo de hoje. Muito obrigada aí aos convidados. Conteúdo rico, galera. Por favor, compartilhe. Deixem o comentário like. sempre com sugestões, né? Sim. Estamos começando esse projeto. Esse é o terceiro episódio, né? Terceiro episódio. Deixem os comentários, porque sempre vai dar insights aqui pra gente trazer novos temas pra vocês, tá bom? Exatamente. Ficamos por aqui. Valeu, galera. Tchau. Obrigada. Tchau.